que seria uma virose? A gente ouve direto esse tema, a gente ouve direto essa palavra. O que seria? Virose é causada pelo quê? Quais os sintomas? Quais os cuidados que nós devemos ter com as viroses? Quais seriam os exames que a gente poderia fazer para poder descobrir o que se trata mesmo de uma virose? Como se faz o diagnóstico? Qual seria o tratamento? Eu sou o Dr. Rogério Corso Almeida, Papo Sério com o Dr. Rogério. Estamos iniciando mais um vídeo para o nosso canal. Hoje o tema será viroses intestinais. Sejam bem-vindos. Bom, amigos e amigas, Dr. Rogério Corso Almeida, Papo Sério com o Dr. Rogério. Hoje nós vamos falar sobre viroses intestinais. O que significa viroses? Às vezes as mães mesmo chegam aqui para mim e falam: mas doutor, eu vou ao pronto-socorro, ao pronto-atendimento, eu só ouço é virose, é virose, é virose, é virose. O que seria isso? Gente, viroses são infecções causadas por vírus. E esses vírus podem acometer diversas partes do nosso organismo. Desde o trato respiratório, trato gastrointestinal, desde ser causador, por exemplo, de uma doença infectocontagiosa, como praticamente a AIDS, que é causada por um vírus também, tá certo? Ou até mesmo outros tipos de doença, como a dengue, o Zika vírus, certo? Mas especificamente hoje a gente vai falar sobre as viroses intestinais. Sejam bem-vindos, amigos e amigas. Bom, dei a definição para vocês de viroses, o que significa, falando propriamente das viroses intestinais. O que a gente precisa saber é o seguinte: a gente precisa ter muito cuidado com a higiene. Por quê? Porque praticamente todo mundo pensa que as viroses elas ocorrem somente no verão, na época do calor. Mas não, a gente pode ter viroses intestinais também na época do inverno, na época do outono, na época da primavera, em qualquer parte do ano, ou então em qualquer parte de qualquer estação, nós podemos ter essas viroses, certo? E como é que a gente identifica essas viroses? Principalmente por esses sinais, esses sintomas. A criança ela começa também a apresentar febre, ela começa a apresentar vômitos, ela começa a apresentar fezes líquidas, que são as diarreias, dores abdominais, dores no corpo, certo? E isso pode se prolongar por um tempo de praticamente de 5 até no máximo 10 dias, certo? É o prazo de uma virose, tá? Então assim, no caso do trato gastrointestinal, a virose intestinal. E o que a gente deve, como é que a gente pode identificar isso? Através desses sintomas, certo? A gente verifica que a criança às vezes começa com fezes líquidas, mas não apresenta vômito. Agora a criança é um serzinho muito pequeno, é como se fosse um passarinho. A gente precisa estar muito bem atento, porque a principal consequência de uma virose intestinal, infelizmente na criança, é a desidratação. Certo? Isso leva muitos pais e muitas mães ao pronto-socorro, ao pronto-atendimento, para que essa criança seja examinada, para que essa criança seja avaliada e posteriormente seja feito o melhor tratamento. Tá? Então a gente pode ter esses sinais, esses sintomas. Alguns cuidados a gente pode tomar com esta criança para que ela não adquira essa virose. Primeiramente, ela tem que estar muito bem alimentada, ela tem que estar com a imunidade, com a defesa muito alta. Então ela tem que fazer uso de ingesta praticamente durante o tempo todo de cereais, de verduras, de frutas, de legumes, de leite, de ovos, que são realmente os verdadeiros alimentos. Tá? Lembra lá daquele vídeo que eu fiz sobre os 10 piores alimentos do mundo? Aqueles 10 piores alimentos do mundo também podem ser um dos causadores das viroses. E a gente precisa tomar muito cuidado com tudo isso, tá certo? Então a criança precisa manter um corpo, um organismo que seja forte o suficiente para ela não adquirir essa virose. Mas mesmo as crianças que às vezes passam por esse tipo de situação, tá? Que se alimentam bem, são crianças que também estão susceptíveis a pegarem essas viroses, porque pode se contaminar de outras crianças, podem surgir essas viroses através também de ambientes escolares. A gente precisa manter uma boa higienização da nossa residência, do nosso lar, da nossa casa. A gente precisa tomar cuidado com o banheiro que essas crianças estão frequentando, certo? Ele precisa ser um ambiente muito bem higienizado. A gente precisa tomar cuidado com as mãos,
Tá? A gente leva muita infecção através das mãos. Então essa criança tem que estar constantemente lavando as mãos. Às vezes a criança vai lá, põe a mão no chão, põe a mão na boca, se contamina com vírus. Então precisamos, nós que somos adultos, cuidar muito bem dessas crianças, manter os hábitos de higiene, certo? As roupas bem lavadas, os alimentos bem lavados, tudo isso para que essa criança possa não contrair essa virose, tá certo? Iniciou com um quadro de diarreia, mas não tem vômitos, certo? Então o que a gente vai fazer? Vamos hidratar esta criança primeiramente com água, líquidos, tá? Não aqueles outros do tipo de líquido como refrigerantes, sucos de caixinha, sucos de pozinho, nada disso. Fazer sucos de casa, tá certo? Suco de fruta natural. Laranja, não, nesse momento não, mas limão é bom, certo? Sucos de goiaba para poder hidratar. Água de coco natural, não aquelas águas industrializadas, que essas águas não são boas, elas contêm corantes, conservantes, uma quantidade de sódio muito grande. A gente precisa evitar esse tipo de produto para os nossos filhos, para as nossas crianças, tá bom? Então vamos cuidar da hidratação. A criança está com diarreia, quanto tempo pode durar? Olha, pode durar mais ou menos de 5 até 10 dias. Mas ela não quer comer nada. Gente, estamos acostumados a fazer aquelas alimentações, as refeições, no prazo de 3 a 3 horas. Só que a gente vai fazer o quê? De uma em uma, de pouquinho. Vamos iniciar um copinho de água, vamos iniciar uma aguinha de coco natural, vamos iniciar um suquinho de limão, um suquinho de goiaba, aos poucos, para que essa criança não apresente os vômitos. Porque se a gente encher ela demais de alimentos, ela acaba fazendo o quê? Ela acaba apresentando os vômitos. Em conjunto, diarreia com vômito é igual quase a desidratação, tá? Então a gente precisa ficar de olho nisso. Como é que a gente vai perceber se a criança está desidratada? Através da mucosa. As mucosas ficam muito secas, certo? A palma da mão, ela não sua. A saliva, a criança não apresenta salivação. De repente, iniciou o quadro de diarreia, iniciou vômito, dê um antiemético para ela, para que ela possa evitar com que ela vomite novamente. Esse antiemético é um remedinho para vômito, que às vezes normalmente os médicos prescrevem, certo? Não melhorou? Vamos procurar o pronto atendimento. Por quê? Porque precisa ser avaliado por um profissional da área da saúde, um pediatra, para ele poder ver que nível que a criança está, se ele está com grau de desidratação 1, grau 2 ou grau 3, para poder fazer um tratamento eficaz, certo? Aí essa criança se dirige ao pronto atendimento porque ela estava tendo diarreia e estava tendo vômitos juntos. Chegou lá, ela foi avaliada. Geralmente se faz uns exames laboratoriais, certo? Para poder ver se não tem um processo infeccioso junto, tá? Ou se é um processo viral mesmo. Na hora se faz um hemograma. Lá no hemograma se verifica as células, tá? Os leucócitos, se eles estão aumentados demais. Os linfócitos, geralmente aumento de linfócitos indica processo viral, quando os leucócitos estão normais. Isso é um exame laboratorial, faz parte do hemograma, certo? Então a gente vai avaliar esse hemograma. Se não tiver nenhum processo infeccioso, vamos continuar com o tratamento. Se faz uma medicação injetável no pronto atendimento, se observa essa criança mais ou menos 1 hora para ver se ela não vai apresentar vômitos depois dessa medicação injetável, que é uma medicação para parar os vômitos. Orienta-se o papai e a mamãe quanto à alimentação. E como é que se faz essa alimentação? Arrozinho com batata, mandioquinha que ajuda a prender, tá? Água de coco natural, suquinho de goiaba, certo? Para poder comer, maçãzinha raspada, pera raspada. Mas ele não quer comer nada. Gente, devagarzinho, uma colher agora, daqui 15 minutos mais uma colherzinha, e a criança vai mantendo o seu intestininho, a luz do seu intestino com absorção normal, porque o que não pode é o jejum. O jejum prejudica muito a criança quando ela está com essa virose. Tá certo? E aí mais pra frente ela pode apresentar o quê? Uma desidratação. Essa criança estava sendo avaliada pelo pronto atendimento, ela está hidratadinha, ela não está desidratada, não necessita de uma nutrição que seja endovenosa, no caso uma hidratação com soro. Então essa criança posteriormente ela é avaliada, ela é posteriormente encaminhada para sua casa, para o seu lar, certo? Com todas as orientações, a receitinha, a prescrição e essa observação, tá certo? Passou
um dia, passou dois, essa criança melhorou, manteve uma boa recuperação. O que a gente tem que fazer? Vamos observar nesses próximos 10 dias e não fazer uso de nenhum tipo de alimento que não seja adequado para o seu completo restabelecimento. Tá bom? Então vamos tomar muito cuidado com isso. Nesse prazo de 10 dias, não melhorou um dia ou 2 dias, continuou vomitando, continua a diarreia, vamos novamente ao pronto atendimento para ser reavaliada. Alguns casos de criança, elas chegam ao pronto atendimento, né, no setor de emergência, e essa criança já é posteriormente encaminhada a um setor de repouso para que ela seja hidratada de uma forma endovenosa, certo? É um soro que entra pela veia para poder hidratar, e a alimentação posteriormente ela é liberada aos poucos, com cuidado, uma alimentação à base de alimentos que sejam obstipantes, que prendam o intestino para sua completa recuperação. Tá bom? Então é muito importante, porque essa virose intestinal ela pode causar desidratação. E isso, certas ocasiões, é um caso grave que pode levar a criança até o óbito. Então a gente precisa estar sempre atento a tudo isso. Certo, papais, certo, mamães? Evitar nesse prazo qualquer tipo de ingesta de alimentos que não sejam recomendados. Aquela live que a gente faz, aquele vídeo que a gente fez anteriormente, falando sobre os 10 piores alimentos do mundo, a gente precisa evitar tudo isso. Tá bom? Então, gente, é um vídeo falando sobre viroses intestinais, tá bom? Para vocês poderem saber, se basear mais ou menos no que dá de alimentação, nos cuidados que vocês devem ter, o olho sempre, certo? Sim, muito aguçado para que evite a desidratação, tá? No prazo de 10 dias, a partir do momento que essa virose ela se manteve, a gente tem que ficar de olho para ver se ela não fez a prevalência, a entrada de bactérias, e isso não se provocou uma infecção intestinal, que normalmente ocorre após os 10 dias de virose, tá certo? Se em caso não houver melhora, tá bom? Bom, isso foi um vídeo para poder ajudar ao papai e à mamãe a poder saber o que é uma virose intestinal. É um vídeo rápido, tá certo? Peço para que vocês fiquem sempre atentos a tudo isso, que mantenham uma alimentação saudável, cuidados de higiene com essa criança. As roupas das crianças devem ser muito bem lavadas, as mãos principalmente, ingestas de água. Muitas crianças estão trocando a água pelo refrigerante, isso não pode acontecer, tá bom? As viroses intestinais não ocorrem não só na época do verão, mas também na época de outras estações como inverno, primavera e outono. A gente precisa estar sempre muito bem atento a tudo isso, tá bom? Vídeo de hoje, quarto vídeo nosso, viroses intestinais, papo sério com o Dr. Rogério. Espero que tenha ajudado bastante a vocês, tá bom? Deixem os seus comentários, inscrevam-se no nosso canal. A cada vez a gente vai estar orientando sempre a todos vocês e esperamos tê-los ajudado com o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Se inscrevam-se, deem o seu like, tá bom? Me acompanhem nas nossas lives também de segunda e quarta-feira, tá certo? E nós vamos ter muita informação, tá certo? Muita atualidade. Vamos fazer vídeos também de atualização, vamos fazer vídeos de autoajuda, vídeos com temas de pediatria, e eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um grande abraço a todos, um grande beijo aos meus principinhos e principinhas, um abraço aos meus amigos e minhas amigas que me acompanham, e que Deus nos abençoe cada vez mais. E vamos falar de Deus no coraçãozinho de todas as nossas crianças. Um grande beijo a todos. Que Deus os abençoe. Obrigado pelo carinho de vocês.